A igreja não é nossa, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu amado irmão, quem será contra você? Nada é impossível para nosso Deus, aleluia. O que nós não podemos é negar a Jesus. O que nós não podemos é andar de longe, só observando como Pedro. Essa é outra forma que nós negamos a Jesus. Quando nós não apoiamos, quando nós não estamos juntos, quando nós não sentamos para conversar com as pessoas, quando nós achamos que somos coitados e só nós que precisamos de ajuda, ninguém mais precisa de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros. A igreja é um corpo, assim como diz a palavra. Todos nós precisamos uns dos outros. Quando falta um membro, nós sentimos. Quando falta um membro, nós sentimos, porque nós somos um corpo. Aleluia! Lucas capítulo 22, versículo 54. Versículo 54, a seguir. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali, à luz do fogo, exclamou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, não conheço. Pouco depois o homem ouviu e disse: você também é um deles. E Pedro negou mais uma vez e disse: homem, não sou eu. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor Jesus voltou-se os olhos na direção de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Queremos aprender com o Senhor, queremos aprender com Teu Espírito Santo. Ministra, Pai, nos nossos corações o recado do Senhor para nós. Não sou nada, Pai, sem o Teu Espírito Santo. Me coloco, Pai, à disposição do Senhor nesta noite. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, querido. Amados irmãos, a pergunta que nós fazemos nessa noite é a seguinte: em que nós negamos a Jesus? Nós estamos diante de um texto onde Jesus estava vivendo os seus últimos dias na terra, antes da sua morte. Esse texto fala da conspiração de Jesus. Esse texto fala da maneira como Judas entregou Jesus aos sumos sacerdotes. Esse texto fala da última ceia que Jesus teve com seus discípulos. Esse texto fala da hora em que Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando ao Pai, pedindo para Ele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas faça a do Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Usando as minhas palavras, esse texto, ele leva nós a entender o porquê Pedro negou Jesus, ou melhor, leva nós a questionarmos porque Pedro negou a Jesus. Jesus foi preso. Antes da sua prisão, a Bíblia diz que um dos seus discípulos ainda cortou a orelha de um dos servos do sacerdote. E ali Jesus fez o seu último milagre. Alguns dizem que o último milagre foi a ressurreição de Lázaro, mas não foi. O último milagre de Jesus foi realmente ele ter pegado a orelha cortada daquele homem e colocar no seu lugar, e ali
fez de novo a sua orelha, restaurou a sua orelha, o último milagre de Jesus. Mesmo as pessoas criticando Jesus, mesmo as pessoas ali tentando pegar ele, para matar, Jesus ainda faz um milagre para aqueles homens. Jesus ainda fez um milagre para aqueles malfeitores. Mas, querido, o texto que nós lemos fala exatamente da forma em que Pedro negou a Jesus. 3 vezes Pedro negou a Jesus. E será que nós também negamos a Cristo? Será que nós conseguimos negar a Jesus hoje, no mundo que vivemos? Querido, infelizmente nós negamos a Jesus. Infelizmente nós negamos a Jesus. Pedro negou a Jesus. Pedro negou também a sua semelhança com Jesus. Pedro negou a sua história com Jesus. Pedro não só negou Jesus, mas Pedro fez 3 afirmativas negativas nesse texto. Ele negou a Jesus, ele negou a sua semelhança com Jesus, ele negou a sua história com Jesus. Nós vamos ver esses 3 pontos nesta mensagem. Primeiro ponto, Pedro negou que conhecia Jesus. Olha o texto que diz: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Certa criada, vendo-a estar assentada ao fogo, pusesse aos olhos nele e disse: este homem estava com ele. Pedro, ele negou dizendo: mulher, eu não conheço Jesus. A primeira negação de Pedro foi assim: eu não conheço Jesus. Pedro, ele havia esquecido de uma palavra em que Jesus havia afirmado lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do Pai, que está no céu. Jesus já havia falado isso para eles. Pedro já havia ouvido estas palavras de Jesus. Mas nesse exato momento, quando Pedro viu a coisa esquentar, vamos dizer assim, ele viu que ele também poderia ser preso. Ele disse: olha, eu não conheço este homem. Que crueldade. Viveu 3 anos com Jesus, pregando a palavra, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus curar os enfermos. E Pedro agora teve a coragem de dizer: não conheço esse homem. Em que nós podemos negar a Jesus? Quando nós negamos a Jesus? Negamos a Jesus quando nós associamos com as trevas. Diga comigo: quando associamos com as trevas. Nós negamos a Jesus quando nós nos associamos com as trevas. Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é quem? Aquele que não anda nas trevas, aquele que não se associa com as trevas. Então, quando nós estamos associando com as trevas, automaticamente nós estamos negando a divindade de Jesus. Quando nós estamos associando com aquilo que é errado, nós estamos negando a Jesus. É a mesma coisa de você dizer: Jesus, eu não te conheço, nunca ouvi falar do Senhor. Mas na realidade Jesus está perto de você, olhando, observando todos os seus passos, todos os seus olhares. Ele está observando tudo aquilo que você faz. Ele está observando onde você vai, aonde você deixou de ir. Ele conhece o seu caminho, aleluia. Em que nós podemos negar a Jesus? Em primeiro lugar, querido, nós negamos a Jesus quando nós associamos as trevas conosco, quando nós queremos estar nas trevas, quando nós não queremos estar em Cristo. Isto é negar a Jesus. Alguém já tentou aqui misturar água com óleo? É possível misturar água com óleo, irmãos? Não é possível. Não é possível misturar a luz com as trevas. Elas se opõem. Não é possível você servir a Deus e servir ao mundo. Não é possível nós agradar a Deus e agradar a Mamon. Nós temos que agradar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós.
Em que nós estamos negando a Jesus? Ele pergunta essa noite: filho, se você nega a mim nessa noite, eu quero fazer um concerto com a sua vida. Eu não quero que você viva me negando, mas eu quero que você afirme para todas as pessoas que você encontrar: ei, existe um Jesus. Existe um Jesus que salvou a minha vida. Existe um Jesus que restaurou a minha vida. Esse Jesus, querido, que um dia te resgatou, Ele quer que você vá às outras pessoas, aqueles que não conhecem o verdadeiro amor de Jesus. Agora eu te pergunto: nós negamos a Jesus ou não negamos? Nós negamos a Jesus. Ah, mas Pedro foi cruel, e nós somos cruéis também, porque nós negamos a Jesus. Quantas pessoas precisam de ouvir de nós uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, e nós, queridos, às vezes não temos condições, porque nós nos sentimos fracos, nos sentimos humilhados, nos sentimos desprezados, nos fazemos de coitados. Na realidade nós somos servos do Deus Altíssimo. Na realidade você é a imagem e semelhança de Deus. Na realidade você é um soldado de Cristo, aleluia. Você tem poder sobre as trevas, você tem poder sobre a enfermidade, você tem poder sobre as situações difíceis da sua vida. Apenas entenda: Jesus está do seu lado, exerça a sua autoridade, aleluia. Que nessa noite nós não possamos mais negar a Jesus, mas dizer: Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero te servir todos os dias da minha vida, aleluia. Quero te servir todos os dias da minha vida. O testemunho, querido, ele tem mais poder do que palavras. Eu estava conversando, não sei com quem essa semana, eu dizendo: não adianta você aconselhar. Você aconselhar. Você pode aconselhar todo dia, mas se você não vive aquilo que você está aconselhando, não adianta nada. É verdade ou não é? Nós temos que viver aquilo que falamos. Nós temos que dar testemunho de Cristo. Ah, eu sirvo a Jesus, mas lá fora às vezes nós não servimos. Lá fora às vezes nós negamos a Jesus. E sabe o que Jesus está fazendo, querido? Ele está triste com você, Ele está triste com nós. Mas eu louvo a Deus porque nós temos um Deus amoroso, amém? A sua misericórdia estende-se de geração em geração, e Ele está aqui nessa noite para dizer para nós: eu ainda estou aqui, ainda é tempo da graça, ainda é tempo de renúncia, ainda é tempo de perdão. Eu quero te curar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós negamos a Jesus também, querido, quando nós passamos a seguir a Jesus de longe. É a segunda maneira que nós negamos a Jesus, quando nós passamos a seguir Jesus de longe. Mateus capítulo 26, versículo 58 diz assim: e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Quantas vezes nós seguimos Jesus de longe? Tem aquele texto de Apocalipse, né? Eu conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas somos mornos. Às vezes somos mornos, às vezes nós não temos atitude, querido. Eu tenho sempre dito nessa igreja: nós temos que abrir os nossos olhos. Nós às vezes não entendemos o poder que tem nas nossas mãos contra o inferno. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Tudo aquilo que acontece de errado na sua vida, ao diabo fazendo alguma coisa, exerça a autoridade de Deus, exerça o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não fica de longe como Pedro, não fica só observando, vou ver o que vai acontecer, né? Tem aqueles que ficam olhando de longe, só quero ver o fim disso, eu quero só ver o que o pastor vai fazer com isso, quero só ver onde essa igreja vai parar. Não, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu amado irmão, quem será contra você? Nada é impossível para nosso Deus, aleluia. O que nós não podemos é negar a Jesus, o que nós não podemos é andar de longe, só observando como Pedro. Essa é outra forma que nós negamos a Jesus, quando nós não apoiamos,
quando nós não estamos juntos, quando nós não sentamos para conversar com as pessoas, quando nós achamos que somos coitados, só nós que precisamos de ajuda, ninguém mais precisa de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros. A igreja é um corpo, assim como diz a palavra. Todos nós precisamos uns dos outros. Quando falta um membro, nós sentimos. Quando falta um membro, nós sentimos, porque nós somos um corpo. Aleluia! Terceiro lugar que nós negamos a Jesus. Isso aqui é forte. Nós negamos a Jesus quando nós deixamos de orar. Ah, pastor, mas eu nunca neguei Jesus. Está vendo que você negou? Só Pedro negou Jesus. Nós negamos a Jesus quando nós não oramos. Fazemos promessa, eu vou orar, eu vou fazer isso, um propósito. Esquecemos. Negamos a Jesus. Será como que Jesus está vendo isso? Qual será o semblante de Jesus para você? Lógico que ainda nós estamos vivendo na graça. Estava conversando com o nosso irmão Rodson essa semana, e ele me contou uma ilustração. Vou até contar para a igreja. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, amém? Diz que tinha dois jovens amigos. Um estudou para advocacia, passou e exerceu sua profissão e continuou estudando. O outro virou bandido, não estudou, virou vagabundo, né? Começou a fazer tudo de errado. Certo dia esse bandido cometeu um crime e foi preso. E ele lembrou do seu amigo advogado. Então ele ligou para o seu amigo: eu estou aqui, eu queria que você defendesse a minha causa. Aquele amigo foi lá, defendeu a causa dele, tirou ele da cadeia, deixou ele livre e disse assim: filho, não faça mais isso, segue o caminho direito, não faça essas coisas erradas, isso vai dar mal para você. E ele foi embora. A história diz que ele continuou a mesma coisa, não mudou nada, continuou praticando crimes, continuou roubando, continuou fazendo as coisas erradas. Novamente ele foi preso. Ele lembrou do seu advogado. Ele ligou para ele, o advogado mais uma vez foi lá, defendeu a sua causa, não cobrou nada, não cobrou nada, e livrou ele. Ele saiu livre. Glória a Deus. Mais uma vez, tempo da graça. Na terceira vez, aquele advogado estudou, se formou e agora virou juiz. E juiz tem que ser justo, não tem? Aí disse que ele roubou de novo, fez tudo errado. E aí agora ele ligou para o advogado falou: olha, eu não sou mais advogado, eu sou juiz. Então ele arrumou outro advogado. E esse outro advogado levou a causa para qual juiz? Para o juiz que era amigo dele. Imagina o que aconteceu. O juiz nem precisa contar a história dele, eu já sei. Resumindo, o juiz foi justo, deu a sentença e prendeu ele. Prendeu ele. O que significa isso? Hoje Jesus é o nosso advogado. Todas as vezes que você pede perdão, Ele te perdoa. Ele te perdoa porque nós estamos no tempo da graça, Ele te perdoa. Mas chegará um dia que Ele descerá como juiz. E esse dia, meu amado irmão, não terá mais chance para mim nem para você. Você pode chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu estive na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus vai falar: agora eu sou juiz. Agora eu não sou mais advogado. Lembra, eu fui advogado seu quantos anos? Agora eu sou juiz. O tempo da graça acabou. Querido, não negue a Jesus Cristo. Ainda é tempo da graça. Ele ainda é advogado fiel e justo. Ele ainda quer te perdoar. Ele ainda quer pagar as suas dívidas. Mas quando Ele vier pela segunda vez, segunda palavra, montado num cavalo branco, aleluia, com poder e grande glória. A primeira vez Ele veio como cordeiro. A segunda vez Ele virá como leão da tribo de Judá, como juiz, aleluia, sobre toda a terra. Então, amado irmão, erga os seus olhos, abra sua mente. Ainda é tempo de você reconciliar com Jesus Cristo, aleluia. Ainda é tempo de você chamar Jesus no cantinho e dizer: Jesus, eu tenho te negado quantas vezes, me perdoa, me perdoa. Ele vai te perdoar, querido, porque Ele ainda é advogado. Nós negamos a Jesus às vezes quando nós não oramos. Lucas capítulo 22, 44, 45 diz assim:
E quando o mestre orava intensamente, a ponto de suar gotas de sangue, Pedro dormia tranquilamente junto com os outros discípulos. Mais uma vez Pedro negou Jesus. Jesus ali na angústia da morte, Jesus ali suando, a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue, grande era a agonia de Jesus Cristo. E agora vendo os seus amigos, os seus discípulos, eles não choravam com ele, eles estavam dormindo. Quantas vezes os anjos de Deus estão trabalhando por você nas madrugadas? Quantas vezes Deus envia seus anjos poderosos para te livrar da morte pelas madrugadas, querido, e você ainda às vezes tem a capacidade de negar a Jesus. Não negue a Jesus, não negue o Espírito Santo de Deus. Faça aquilo que Ele está te pedindo. Seja fiel a Jesus, seja fiel ao Espírito Santo. Ele te chamou para uma obra, Ele te chamou para um propósito, e o propósito maior, glorificar a Deus Todo-Poderoso. Quando nós não oramos, nós negamos a Jesus. Pedro não orou, e às vezes nós também não oramos. Passamos meses, passamos semana, e nós não oramos. Eu estou falando de oração íntima com Deus. Oração íntima com Deus, você ajoelhar no seu quarto e chorar nos pés de Jesus. É você falar: Pai, eu sou pecador mesmo. Olha, eu não mereço nem estar aqui, mas o Senhor é grande de amor. Obrigado pela tua misericórdia. Pai, me conceda mais um dia, me conceda mais uma oportunidade. Reconheça a sua fraqueza. A oração, querido, é você se colocar na sua posição de pecador. Aleluia, posição daquele que precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Você sabe qual é a importância da oração? Olha o que diz Jeremias 29. Jeremias 29, de 11 a 13, diz assim: porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim. Olha lá, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para o povo que estava saindo do cativeiro da Babilônia. E Deus está dizendo para nós essa noite: se vocês orarem a mim, se vocês me buscar de todo o vosso coração, eu abrirei as portas, vocês irão aonde vocês tiverem que ir, eu farei grandes prodígios. Apenas ore, apenas clame, apenas exalte o nome do Senhor. O poder da oração, aleluia, o poder da oração, querido, é grande. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Hoje Ele é o advogado, você consegue achar, mas no dia do juízo Ele não vai te ouvir mais. Hoje Ele te ouve. Hoje Ele está dizendo: me busque, não me negues, me busque, ore, clame, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro negou também a sua semelhança com Cristo. Ele não só negou que conhecia Jesus, Pedro negou também a sua aparência com Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Olha o que diz o texto, vamos ler o texto. Lucas capítulo 22, versículo 58. Pouco depois, um homem viu: você é um deles. Por que ele falou assim, você é um deles? Por causa da aparência. Ele tinha uma aparência como se o brilho do Espírito Santo estivesse por igual sobre eles. Então quando eles bateram o olho em Pedro: rapaz, você parece com João, você parece com outro, você parece com aquele, você é um deles. E ele falou assim, o que ele disse? Olha lá: homem, não sou eu. Querido, nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, não negue isso. Ele estava negando a sua fisionomia, ele estava negando a sua aparência com Cristo. E quantas vezes nós negamos a nossa aparência com Cristo? Quantas vezes nós tiramos, maquiamos no sentido espiritual a imagem de Cristo que está em nós, e nós começamos a transparecer outra pessoa, ao invés de ser a imagem e semelhança de Cristo. Provérbios capítulo 11, versículo 17 diz assim:
O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica seu corpo. Repete comigo: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o homem cruel prejudica o seu corpo. Meu amado irmão, esse corpo que você tem é morada do Espírito Santo de Deus, cuide bem dele. Esse corpo que você tem é morada do Espírito Santo. Então, ingere aquilo que faz bem para a morada do Espírito Santo. Não maqueia aquilo que Deus fez com perfeição. Cuida de si mesmo. Você tem a aparência de Cristo. Nós temos a aparência de Cristo, não negue isso. Quando nós maltratamos o nosso corpo, nós estamos negando Cristo, através das nossas atitudes com o nosso corpo. Quando nós negamos o nosso chamado, quando ocultamos o que somos em Cristo, negamos o próprio Cristo. Olha bem, quando nós negamos o nosso chamado, nós negamos a imagem de Cristo que está em nós. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem a imagem e semelhança de Cristo. Como que você nega isso? Quando você nega o chamado. Ah, pastor, eu não sei fazer isto. Ah, pastor, eu não tenho condições, não tenho tempo. Ah, só sei fazer isso e aquilo lá não sei fazer. Eu não estou preparado, eu não estou capacitado. Quando você nega em fazer aquilo que Deus te propôs, porque você é a imagem e semelhança de Cristo, você está negando a Cristo. É uma forma de negar a Cristo. Quando vemos sofrimento dos outros e nos quietamos, negamos a imagem de Cristo. Quando você vê alguém em desespero, alguém sofrendo, alguém precisando de ajuda, você vira as costas, você está negando a Jesus, porque você é a imagem de Deus, você é a imagem e semelhança de Jesus. Nós precisamos então olhar para essas realidades, querido, e como diz a palavra lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Não negue a Jesus. Quando você vê o sofrimento de uma pessoa, ajude. Se você puder ajudar, ajude. Senão você vai estar negando a imagem de Cristo que está em você. O que Jesus faria no seu lugar? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Quando nós vamos tomar uma atitude, que nós estamos em dúvida, você faz essa seguinte pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Tem um filme que fala sobre esse assunto, muito bonito. Se os irmãos quiserem assistir, assistam. Pedro negou também a sua própria história. Ele negou conhecer a sua própria nacionalidade, negou conhecer o que estava acontecendo naquele momento. Olha o que diz o texto, Lucas capítulo 22, 59 e 60. E passado quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Olha só, Galileu, nacionalidade, não é isto? E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo 3 vezes. Pedro negou a sua própria nacionalidade. Ele negou não estar sabendo de nada do que estava acontecendo. Pura mentira dele, porque ele estava com Jesus. Já tinha 3 anos. Já tinha 3 anos que ele estava com Jesus. Você sabe da realidade que nós somos nesse mundo? Nós somos embaixadores de Cristo na terra. A sua nacionalidade é divina. Não negue isto. Pedro negou, além dele ser Galileu, ele negou também que conhecia Jesus, negou que ele conhecia a história, negou tudo. Quer saber? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, né? E aí Deus te dá um título. Deus nos deu um título. Qual é o nosso título? É embaixadores de Deus nessa terra. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse. Somos embaixadores de Cristo. O que é que o embaixador faz? Defende a causa daqueles que estão morando ali naquele país. E aonde que eles vão? Quando tem que resolver alguma coisa, vão lá
na embaixada americana, na embaixada da Espanha. Todos esses países têm uma embaixada brasileira. Então os brasileiros que estão neste lugar, eles procuram o quê? O embaixador. As pessoas que estão no mundo vai procurar quem para ir para o céu? Os embaixadores de Cristo. Nós somos o embaixador de Jesus. Nós não podemos negar isso. A nossa nacionalidade não é deste mundo, como diz Jesus. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Mas por enquanto nós estamos aqui para defender a causa, juntamente com o Espírito Santo, das pessoas que precisam, das pessoas que estão desesperadas. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Não negue isso, querido. Não negue que você é o embaixador de Jesus. Somos cidadão do céu, como diz a palavra. Olha o que diz lá Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, aleluia, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro negou a sua nacionalidade, mas você não pode negar a sua. Você é cidadão do céu. Diga comigo: eu sou cidadão do céu. Eu espero um dia ir embora. É isto. Nós somos cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que temos que saber é sobre Jesus. Se você é embaixador do seu país, você tem que saber todas as coisas do seu país, não é isto? Se você é embaixador de Jesus, você tem que conhecer a Jesus, conhecer as suas promessas, conhecer as suas leis. Você tem que defender o seu país. De que forma você está defendendo o reino dos céus? De que forma você está defendendo os céus? Lembra, você é embaixador. De que forma nós defendemos os céus? 1 Coríntios, Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Apóstolo Paulo, ele pregava somente Jesus Cristo. Ele defendia a bandeira do Evangelho. Ele defendia os céus. Ele dizia assim: porque nada me propus saber entre vós. Quer dizer, não falei mais nada para vocês a não ser sobre Jesus. Vocês têm que falar de Jesus. Nós somos embaixadores do céu. Se você é embaixador do céu e está mentindo, está roubando, está prostituindo, você não é embaixador do céu. Você precisa tomar atitude. Nós somos embaixador do céu, querido. E como embaixador do céu, nós temos que conhecer as leis do céu. Aleluia. Aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Ele tem prometido para nós, toda a sua palavra, você tem que saborear todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro negou Jesus de 3 formas. Negou que conhecia Jesus, negou a sua nacionalidade, a sua aparência divina. Ele negou tudo. Mas a Bíblia diz, querido, que quando Jesus olhou para ele, depois que ele terminou de negar as 3 vezes, assim como Jesus tinha falado para ele, Jesus olhou nos olhos de Pedro, e Pedro lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Eu acho que Pedro nunca mais quis ouvir a voz de um galo cantando. Eu acho que toda vez que o galo cantava, ele ficava apavorado, que ele ficou marcado na vida dele. Você imaginou? Jesus deu um sinal para Pedro: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aconteceu. Talvez o galo não vai cantar para você. Talvez você não vai ouvir nenhum barulho de um galo cantando, porque Jesus falou com você. Mas Jesus está falando nessa noite: eu ainda sou advogado. Eu ainda estou dando uma oportunidade para você. Vai chegar um dia que não terá mais esta oportunidade, mas hoje eu ainda lanço a oportunidade. Se tens me negado, não negues mais. Se tem dado os maus testemunhos, não dê mais, porque eu um dia vou ser o juiz, e sendo juiz não haverá mais perdão. Em que nós estamos negando a Jesus? O que nós estamos fazendo de errado? Efésios, ainda Paulo escrevendo em Efésios capítulo 3, versículo 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios
de toda a plenitude de Deus. Conheça Jesus Cristo de verdade e seja cheio de toda a plenitude de Deus, de todo o poder que está reservado para você sobre o mundo do maligno. Nós somos representantes, embaixadores de Jesus Cristo. E oportunidades, amados irmãos, para nós negarmos a Jesus não falta. Todos os dias portas se abrem. O diabo todos os dias oferece bandejas e mais bandejas, portas e mais portas, oportunidades e mais oportunidades para você negar o nome de Cristo. Se você não estiver orando, como nós falamos aqui, é uma forma também de negar a Jesus. Sem orar, você está negando a Jesus. Se você não ora, você cai nas armadilhas do diabo. Mas oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, como diz a palavra, não negamos a Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração nesta noite. Tenho certeza que de alguma forma Deus falou. Tenho certeza que Jesus, Ele está esperando a sua atitude nesta noite, de reconhecer a sua fraqueza. Coloca a mão no seu coração assim. Feche seus olhos. Jesus te trouxe aqui nessa noite. Uma coisa eu tenho certeza, que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito diante de Deus. O chamado de Deus, ele se cumprirá na nossa vida, independente do tempo que você espere, independente do tempo que passe. O chamado de Deus vai cumprir na sua vida. E todos nós temos um chamado. O chamado de servir a Deus, de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Alguns têm um chamado de levar a palavra de Deus. Alguns têm um chamado de pregar. Alguns têm um chamado de visitar as pessoas. Alguns têm um chamado de ser generosos. Alguns têm um chamado de amar, de abraçar, de cuidar. Não importa qual seja o seu chamado, Deus, Ele quer restaurar nesta noite o teu chamado. Não deixe o diabo fazer você negar a Jesus. Comece a fazer novamente aquilo que você fazia, aquilo que você praticava de bom, aquilo que você fazia com amor, aquilo que hoje você não faz mais, porque você ouviu alguém falando alguma coisa. Deixa eu dizer para você, a última palavra é do Senhor Jesus. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o mundo diz, o importante é o que Deus diz para você. E Deus tem palavras de encorajamento para você, Deus tem palavra de ânimo para você. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir as portas para você. Deus quer mudar o seu cativeiro. Deus quer transformar a sua vida. Mas às vezes nós não entendemos o chamado de Jesus. Às vezes eu olho a cena de Pedro, imagino como Pedro chorou, como Pedro teve remorso quando ele olhou para Jesus, Jesus todo ensanguentado, Jesus com a sua coroa de espinho, Jesus sendo chicoteado, todo dolorido, e ainda ter que suportar mais esta dor. Quando ele ora para Pedro, um dos seus melhores amigos, e Pedro negava: não conheço, não sei quem ele é, nunca vi falar. Jesus olhou para Pedro e falou: hein, Pedro, que você me negar? Quantas vezes que nós negamos a Jesus? Quantas vezes nós deixamos de falar a verdade? Quantas vezes nós deixamos de ajudar, de contribuir? Quantas vezes nós deixamos de visitar? Quantas vezes nós deixamos de vir na igreja? Simplesmente porque alguma coisa deu errado. Mas que nessa noite nós possamos olhar para Jesus com amor. Nós possamos olhar para o seu sacrifício ali na cruz. E reconhecer que grandes coisas o Senhor fez. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E nós temos que adorar a Ele em espírito e em verdade. Não deixe as coisas deste mundo atrapalhar você. Não deixe as falsas amizades atrapalhar você. Muitas coisas acontecem, querido, no nosso meio, mas Deus está vendo todas as coisas. Muitas lutas têm vindo na sua vida, mas Deus está contemplando todas as coisas. Não desanime de Deus. Não diga que Deus não existe. Deus existe. Deus quer mudar o seu cativeiro, mas às vezes nós negamos a Jesus. Nós não podemos negar a Jesus. Ele não negou você. Ele poderia ter saído daquela cruz em um piscar de olho, mas a Bíblia diz que Ele derramou
Ele derramou a sua última gota de sangue naquela cruz por amar você. Por amar você. O que você quer que Ele faça mais? O que você quer que Ele faça mais por você? Ele já fez tudo. Ele já pagou tudo. Ele já fez tudo por nós. Aleluia. E quantas vezes, amados irmãos, nós deixamos de ser alegres, nós entristecemos porque o irmão não me cumprimentou. Ah, querido, isso são coisas pequenas demais, pelo grande amor que Jesus demonstrou por nós na cruz. Isso é pequeno demais, querido. Isso é pequeno demais. Não negue a Jesus. Não negue a autoridade que Ele te deu. Ele está esperando você, aleluia. Ele está esperando você ter atitude de guerreiro, aleluia. Ele está esperando você dizer: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom, querido, saber que mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, Jesus continua nos amando. Ele ainda está dizendo: filho, eu ainda sou o seu advogado. Eu ainda sou o seu advogado. Você não está condenado ainda. Ainda é tempo de você reconciliar. Ainda é tempo de você reconciliar. Pastor, eu pequei, não tem problema. Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Como Ele te ama, querido. Como Ele te ama. Como Ele te ama. O que Ele tem que fazer mais? Não precisa dele fazer mais nada. Não precisa dele fazer mais nada. Se você fechar os olhos e começar a imaginar a cena da humilhação que Jesus sofreu por você, por mim, você vai entender que eu estou falando a verdade. É pequeno demais as coisas que atrapalham nós. É pequeno demais. Jesus não merece isso. Jesus merece mais. Jesus merece o nosso melhor. Jesus merece o nosso melhor. Ah, pode chover canivete, eu vou na igreja, aconteça o que acontecer, eu estarei lá adorando, exaltando o nome do Senhor. Jesus quer o nosso melhor. O nosso melhor, querido. Quando nós vamos comprar uma roupa para os nossos filhos, ou para a nossa esposa, ou para o seu esposo, a sua tendência é comprar o melhor, não é? A sua tendência é pegar o melhor, aquilo que você acha que é mais bonito. Para Jesus também, quando nós vamos oferecer a Ele um culto, nós temos que pensar no melhor, aquilo que é melhor. Ah, é aquilo que é melhor. Não, Ele merece, eu tenho que sacrificar por Ele. Eu tenho que, se possível, eu dar a minha vida por Jesus, porque Ele pagou os meus pecados. Ele morreu por mim. Aleluia. Tem um momento de oração, reflexão. Peça perdão ao Senhor por seus pecados. Nesse momento, nosso momento da ceia. Se você tem que consertar com alguém, conserte agora. Ah, querida, conserte agora. Se você está magoado com alguém, peça perdão, reconcilie com Jesus. Ele é o advogado fiel, verdadeiro e justo. Ele é o advogado fiel, verdadeiro e justo. Está aqui nessa noite. Ah, que não toma a ceia do Senhor indignamente. Não tome a ceia indignamente. Ah, você será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama.